Boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Que nessa madrugada a grandeza, a bondade, a misericórdia eu tenha a oportunidade, mais um momento de falar com você, meu irmão, minha irmã. Onde que você estiver, que o Espírito do Senhor possa confortar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Se você está indo ou você voltando, seja no trabalho, no seu passeio, Senhor, nessa noite, nessa madrugada, Pai, que o Espírito do Senhor possa confortá-los e abençoá-los, que todos os propósitos no coração, na vida deles, seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E neste momento, eu peço agradecer a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de trazer essa mensagem, falar com todos os nossos internautas, pessoas que eu nunca conheci, certamente nunca conhecerei, mas o Senhor conhece a vida de cada um deles. O Senhor pode mudar a história do Senhor na vida deste homem, dessa mulher, através da tua palavra do Senhor, que é de confiança, de restauração, de fortalecimento, de cura, de libertação. Que o Espírito do Senhor, Pai, nessa madrugada, abre o coração de pedra, se torna um coração de carne, transformado, abençoado. Você que está com um coração duro, peça perdão, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual o motivo que você está chateado com alguém. Peça, você, seja um homem, seja você mulher. Primeiro você peça a Deus do seu coração duro, que você está sentindo. Fala você diretamente no coração, nas pessoas que você está com o coração duro nos pensamentos, com mágoa, achando que nós nunca mais vai perdoar. Meu irmão, o único que seria motivo de dizer que não perdoasse, porque ele é Deus santo, de toda a honra, toda a glória é Deus, através do Filho. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, os pensamentos, atitudes no passado, no presente. Porventura, se você ainda for acontecer alguma coisa que não foi correta, se você confessar ao Senhor, pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós não somos dependendo de nós mesmos, nós somos dependendo do Senhor. Nessa madrugada, ó Pai, visita, conforta, dá dedicação, coragem na vida de cada um de nós. Senhor, que nessa madrugada, este homem está trabalhando, ou está escutando essa mensagem no seu trabalho, na sua casa, no seu trânsito, viajando. Mas Deus quer que seja um homem com coração transformado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Como que você está? Não apenas você, mas nós. Nós somos dependentes do Senhor todo dia, todo instante. A graça do Senhor é que possa nos abençoar. Nessa madrugada, Deus quer falar de uma forma carinhosa, mas sincera. Não vale a pena ficar mágoa contra ninguém. É muito mais fácil pedir perdão do que ser perdoado. É mais fácil você abençoar financeiro, profissionalmente, uma pessoa, do que você pedir. Tudo que você está podendo fazer, faça com toda a tua intensidade, porque Deus sonda o seu coração. Deus vai te mudar as palavras do seu coração, que seja feita a vontade da sua palavra. A sua palavra ela não é apenas uma palavra, ela tem poder. Tudo que você pensa, tudo que você fala, ou que você não quer falar, mas você está sabendo o seu pensamento, Deus conhece no todo. Neste momento, meu irmão, nessa madrugada,
Você está trabalhando? Reflita. É o momento de você seja uma pessoa transformada. Transformar tudo que você achando que não é correto, ou que seja somente a sua vontade, mas que seja a vontade de Deus na sua vida, meu irmão. Deus é misericordioso nesse momento, todos os nossos internautas, nessa madrugada, nessa semana, desde sábado passado, que eu não tenho mais colocado, postar mensagem. Eu não sou perfeito. Eu passei umas lutas na minha saúde, ainda tem passado, mas a graça do Senhor tem me cuidado. Eu peço que todos os nossos internautas, aquele homem, aquela mulher, que um homem dependente do Senhor, nas suas orações, se você tiver vontade de oração sobre a minha vida, em todos os propósitos da minha vida, eu tomo posse das suas orações. Assim como nós estaremos daqui a pouquinho orando a vida de cada um de você. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas Deus sabe. Nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, acabei para você, meu irmão, minha irmã, que essa semana eu faltei algumas postagens que não foi possível, que a saúde não foi possível. Mas Deus sabe, sonda, sabe os teus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Eu peço a cada um de vocês por querer saber por quê, eu peço a Deus que abra do coração na vida de cada um de vocês e vocês nos ajudem a continuar fazendo a obra do Senhor enquanto Deus permitir. Eu só posso fazer seja feita a vontade do Senhor, não a minha vontade, a vontade do Senhor. E hoje é trazer a oração, a palavra de Deus, de confortá-los, restaurá-los por dentro, por fora, o teu corpo e a tua alma. E o Espírito do Senhor possa penetrar e mudar tudo que você está precisando. E Deus vai te confortá-los, restaurá-los, em nome de Jesus. Amém? Eu peço para vocês não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram ou Facebook. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like. Não paga nada, meu irmão, minha irmã. E eu te agradeço grandemente que esses dias que eu não foi possível postar, eu peço para vocês agora, tem oportunidade, se você não inscreveu ainda, inscreve no nosso canal hoje. Dá um like nessa mensagem, que o Espírito do Senhor faz te falar grandemente no seu coração. Amém? Então, compartilhe essa mensagem, outras pessoas através do WhatsApp. Pelo menos 5 pessoas compartilhar essa mensagem pode fazer grande diferença na sua vida. Ou na vida de outras pessoas. Que a palavra do Senhor tem poder, que ela cura e nos fortalece em todas as áreas que está precisando. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmão, eu sempre agradeço ao Senhor, e o propósito bem falado desse canal é oração e a pregação, é a palavra de Deus, que é a palavra que nos vai fortalecer. Eu nunca vou falar a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor na minha boca. Que Deus possa penetrar no coração da vida de todos vocês, pela tua bondade, pela tua misericórdia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E nesse momento, meu irmão, para saber, começando, sabemos que Deus é o Verbo. E o Verbo se tornou carne. Quem é o Deus? O Verbo é Deus, se tornou Jesus Cristo, de uma forma que Jesus Cristo é o Espírito. E hoje ele veio da forma da carne do homem. Mas o Espírito do Senhor é que opera, é que nos abençoa, é que nos cura, que nos liberta, nos fortalece a nossa vida. E nesse momento você, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor está falando aqui. Primeiro, capítulo 1 de João, capítulo 14, dizendo: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele homem, aquela mulher que conhece o poder de Deus através do Filho, falou poderosamente nesse um versículo só, que ele é o Verbo, e se fez carne, e habitou entre e sobre nós, entre as pessoas da nossa região que nós estávamos. Estou falando espiritualmente, que aproximadamente 2000 anos que Jesus veio e voltou para a glória do Pai. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós, permanente cada dia. E ele dizendo, repetindo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está habitando sobre nossa vida, a nossa casa, e tudo que você está buscando individualmente. Ele é um Espírito de Deus, está nos capacitando, nos orientando, nos protegendo, nos restaurando. Porque Deus que opera, Deus que faz todas as bênçãos na vida de cada um de nós. E vimos a sua glória. Deus viu quantos milagres que Deus tem feito na vida de tantas pessoas no passado. Grandes milagres de Deus está operando hoje sobre nós. Nós somos dependentes dele hoje. E se você acredita, independente de você não acreditar, Deus está operando, nos abençoando, fortalecendo as nossas vidas. Não que nós merecemos, mas a tua bondade, a tua misericórdia do Senhor está derramando grandemente. E neste momento você, meu irmão, minha irmã, você que está em sua casa, precisando urgentemente de ser curado da sua saúde, da sua carne. Mas o Espírito do Senhor, é o próprio Verbo de Deus, está no seu coração, na sua sinceridade, em nome de Jesus. Porque a palavra dizendo que a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas palavras que Deus está falando, você, meu irmão, minha irmã, são palavras verdadeiras, que Deus, ele está operando na sua vida. Às vezes você está dizendo, pô, mas eu estou passando tantas provações. A maneira que Deus quer operar milagre na sua vida, nem sempre é a sua vontade, da sua aparência, dos seus interesses. O propósito do Senhor que seja uma pessoa perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Não seja fazer a sua vontade ou a minha vontade. Mas se nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes dele. Ele que sabe tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Versículo 13 está dizendo assim, mesmo versículo 1 de João. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tudo que você é, que você era, do que você vai ser. A palavra de Deus está falando aqui, ó. É a vontade do varão, não, mas de Deus. Nessa madrugada, meu irmão, minha irmã, vamos viver uma vida dependente do Pai. Somos dependentes na sua vida completa, em todas as áreas da sua vida. Nós não somos uma vida eterna, na vida que nós estamos aqui, mas nós somos passageiros. O que você quer viver uma vida na presença do Senhor é pela eternidade. Enquanto nós estivermos na carne, nós somos guiados pelo Espírito, não pela carne.
Porque a carne por si só já diz a carne por si só ela perece. Mas o que nos edifica, que nos fortalece a nossa vida, é a alma e o Espírito do Senhor nas nossas vidas. Eu peço você, meu irmão, minha irmã, nessa madrugada, que o Espírito do Senhor possa falar com você, que não faça na sua vida segundo a sua vontade, mas deixa Deus fazer o melhor, a vontade dele na sua vida, nas nossas vidas. Porque ele sabe, Deus é perfeito, ele que é agradável e perfeita a vontade do Senhor na vida de todos nós internautas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero para você também mais uns 2 versículos para a gente orar. Que cada um de você seja dependente do Deus Altíssimo, irmão. Dependente. Se você está sentindo a vontade do Senhor maravilhosamente bem, coincidindo que você está tendo comunhão na presença do Senhor, mas também você está sentindo bem com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família, em todas as áreas, glória a Deus. Mas se porventura, se alguma provação que você está passando, seja feita a vontade do Senhor também. Você está em casa, nos hospitais, no asilo, nas cadeias, nas ruas, lugar presos, independente da situação. Nós somos dependentes de Deus. Não tem, dependendo qual tipo a sua crença. Deus nunca vai esquecer o detalhe de cada um de nós. Mas eu peço você, vamos você ler para mim lá na carta aos Colossenses do apóstolo Paulo, no versículo 1, 16, Deus está dizendo assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nada não há fora da vontade de Deus que não seja no céu e na terra. A palavra de Deus é que nos ajuda, é que nos conforta, que nos restaura diariamente. A palavra do Senhor está dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Não depende de você achar que está reclamando ou deixou de reclamar. Por que está feliz ou está infeliz? Por que está assim ou está outra maneira? Seja feita a vontade do Senhor na sua vida, meu irmão. Você que é um homem de Deus, você que é dependente de Deus, seja feita a vontade dele na sua vida. Não dá ordem, como você como filho não pode dar ordem ao pai. A palavra está dizendo ainda, as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. De muitas coisas que você vê, você percebe, mas muito maior, muitas outras coisas que você nunca viu, possivelmente nunca virão ver. Mas existem, está acontecendo, está existindo. E Deus está cuidando, te abençoando, te fortalecendo. Não porque você merece, ou você é mais inteligente, você é mais importante, porque seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa dependente dele. O pai que cuida do seu filho, ele corrige. A palavra do Senhor está dizendo ainda, mesmo de 1 Colossenses, capítulo 16, dizendo ainda, visíveis e invisíveis as coisas, né? E seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele
e para Ele. Não adianta você não concordar comigo. Não vai depender de mim. Eu apenas sou um instrumento que Deus está falando nesse momento. Mas a palavra do Senhor não vai ser mudada. É porque o poder do Senhor que está operando. Deus que nos fortalecendo. Eu creio que você está buscando todo dia na presença do Senhor. Amém? Antes de abrir nossa boca, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Sabendo as necessidades que nós precisamos, Ele sabe antes. Aquele final de vida, que dia, quando que vai ser, Ele sabe. Às vezes nós fazemos um projeto de muitos anos de vida, mas o tempo de Deus não é o mesmo tempo de você ou de mim. Nós somos dependentes do Pai o tempo todo. E nem se você quisesse mudar, não é possível. Olha, você está falando que sejam dominações. Por mais que seja grande, igrejas poderosas. Não. Seja principados. Todos os líderes, os liderados. Seja potestades. Coisas espirituais que você nunca vai ver. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você não vai distanciar jamais. Que nessa madrugada Deus quer falar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Nessa madrugada, nessa manhã, nesse dia, para que a grandeza, a bondade do Senhor possa crescer cada dia na presença do Senhor. Versículo 17, para a gente orar, dizendo: e Ele é antes de todas as coisas. Repetindo, e Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Verbo. É Deus. E todas as coisas subsistem por Ele. E nada pode ser feito sem Ele. Meu irmão, não é porque você tem muito poder, toda autoridade, na vida financeira enorme, grande. Você não seria capaz de suportar, aliás, você nunca nem usar toda a sua riqueza. Mas não importa. O que vai fazer a diferença na sua vida é você ser dependente do Senhor. E neste momento, para você, meu irmão, minha irmã, nessa madrugada, ouve essa mensagem. Na oração que eu pedi antes dessa mensagem, eu falei para você: a oração é a pregação, oração. Não depende a direção, qual a diferença. Deus quer falar no coração, na vida de cada um de nós, e nós podemos falar com Deus e Deus falar com você. Mas é preciso nós saber que nós somos dependentes dele. Um pai que não seja, um filho que não seja obediente ao pai, não tem a mesma responsabilidade, porque ele não dá crédito nele. Mas se você acredita no seu pai, Deus Altíssimo, você é um privilegiado. E a grandeza, a bondade do Senhor seja alcançada, segundo a vontade do Senhor, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor poderoso, pela tua graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, Pai. Nessa madrugada, Pai, onde estiver essas pessoas, ó Pai, homem, mulher, perto ou longe, vovô ou pai ou filhos, Pai, cuida, Pai. Proteja essas pessoas, ó Pai, que não depende delas achar, querendo mudar a história, porque seja feita a vontade do Senhor no coração da vida de cada um deles. Senhor, visita, orienta todas as pessoas, ó Pai, seja em casa, lugares tão diferentes, todas as suas fraquezas, as suas necessidades. Senhor, visita, Pai. Onde que estiver você, seja dirigindo o seu carro, o seu caminhão, onde o transporte que você tiver,
seja em sua casa, deitado, ouvindo essa mensagem, ou vendo assim de madrugada ou de manhã, não importa. Deus quer falar no seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Todos os hospitais, todos os lugares diferentes, está precisando do Senhor. Senhor, Deus muda a história na vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, meu Pai. E que a tua graça, a bondade, a tua misericórdia alcança no coração, na vida de cada um deles agora e sempre. Amém.